Salve, salve galera brava, Matheus Targa mais uma vez aqui para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos específicas para você que é investidor iniciante, está começando agora. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre todas as subclasses de fundos imobiliários. Fica comigo até o final para você não perder nenhuma informação. E não se esquece de deixar o like nesse vídeo se ele for relevante para você, comentar o que você quer que eu traga nos próximos vídeos dessa série e compartilhar com seus amigos. Não se esquece também de se inscrever, de me seguir no Instagram, @Matheus Targa, Matheus com TH. Da hora? Vamos para cima, vamos ganhar dinheiro, que já tá na hora dos dias de glória, já chega de dias de luta. Vamos lá. No vídeo passado eu expliquei um pouco como funcionam os fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de fundos imobiliários e como é que eles ganham dinheiro. A gente tem os fundos imobiliários de tijolos. O que são os fundos imobiliários de tijolos? São os fundos que são propriamente donos dos imóveis. Por exemplo, um fundo que administra um prédio de lajes comerciais em São Paulo, na Farias Lima, por exemplo. Tem fundos que têm andares inteiros, prédios inteiros na Farias Lima. O que isso quer dizer? Que esses fundos são muito seguros, porque se acontecer qualquer coisa, eles têm os imóveis para dar de garantia. Como é que esses fundos ganham dinheiro? Esses imóveis estão alugados e todo mês os fundos repassam 95% do que eles recebem com esses aluguéis para os cotistas. Por esses fundos serem os mais seguros, quer dizer o quê? Que eles são os que pagam menos. Quanto mais risco você corre, maior a sua recompensa em renda variável. Não é isso? Beleza. Esses são os fundos de tijolos. Aí a gente passa para os fundos de galpões logísticos. Também são fundos de tijolos. Como é que eles funcionam? Eles são donos de galpões que são usados por essas grandes empresas do e-comércio, como Magazine Luiza, como Mercado Livre, todas essas aí, Wish, eBay, todos eles são obrigados a alugar enormes galpões e perto de centro de distribuição, que é para poder encaminhar tudo que é comprado pela internet. Esses fundos de galpões logísticos também são muito seguros, porque eles são donos dos galpões, então eles pagam um pouquinho menos do que os fundos mais arriscados, mas são uma ótima escolha, principalmente nesse quesito de que eles andam junto com o e-comércio, com as empresas de tecnologia. Cada dia que passa, vende-se mais coisa pela internet e menos coisa no mercado tradicional. Beleza? Aí a gente tem fundos de shoppings. Também são fundos de tijolos. Como é que os fundos de shopping funcionam? Eles são donos de lojas de shopping e alugam essas lojas, ou eles são donos do shopping inteiro. Tem vários fundos desses disponíveis que são donos do shopping inteiro. Como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro em cima do aluguel das lojas para as marcas e ganham em cima do faturamento dessas lojas. Eles ganham uma porcentagem. E toda essa porcentagem que eles recebem, 95% eles são obrigados a distribuir entre os cotistas. Os fundos de shopping têm como histórico pagar ótimos dividendos. E todo mundo encarava esses fundos como muito seguros. O que aconteceu? Um fato que ninguém poderia prever: a pandemia. Na pandemia, os shoppings foram fechados, as lojas ficaram proibidas de trabalhar, os funcionários ficaram dentro de casa. O que acontece? Os shoppings pararam de faturar. Então o faturamento desses fundos de shopping caiu absurdamente. Muitas lojas fecharam, infelizmente. Muitos comerciantes tiveram que abandonar os seus negócios porque não tinham como pagar as contas, literalmente. Então, nesse período de pandemia, os fundos de shopping pegaram uma lapada louca e eles desvalorizaram bastante. Vai deixar de existir o shopping? Não vai. Os shoppings vão continuar faturando? Vão. Por mais que apareçam pandemias, endemias, doença, guerra, cataclismo, um dia tudo volta ao normal. O mundo não vai acabar. Entendeu? Então, a gente aproveita essas belas oportunidades que
eu posso dizer assim, mas infelizmente são belas oportunidades para comprar esse tipo de fundo com um desconto imenso e ganhar muito dinheiro, porque se as cotas estão desvalorizadas, eu estou comprando bem baratinho, e quando voltar tudo ao normal, eu vou ter o ganho de capital por causa da valorização das cotas, e eu vou estar recebendo dividend yield, que é o quanto o fundo me paga, referente, proporcionalmente ao valor das cotas, bem alto, porque eu paguei barato por aquela cota, entendeu? Então, fica a dica para pensar no futuro, quando as coisas estiverem voltando ao normal. Depois dos fundos de shopping, a gente tem os fundos de papel. Como é que funcionam os fundos de papel? Digamos que eu sou dono de um imóvel e eu tenho um contrato de aluguel de 5 anos. Esse contrato de aluguel, eu vou passar 5 anos recebendo aluguel todo mês. O que que o fundo de papel faz? Ele vai lá e compra de mim, que sou o dono do imóvel, o direito do aluguel. Como é que funciona? Eu não teria 5 anos recebendo aquele aluguel todo mês. O fundo paga à vista o que eu ia receber durante esses 5 anos, logicamente com um desconto, senão não faria sentido nenhum isso. Ele me dá em espécie uma bolada de dinheiro, descontando uma parte que seja proveitosa para ele, e ao longo desses 5 anos ele vai recebendo esses aluguéis. Ele compra o direito de alugar. Ele mexe também, investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que é mais ou menos essa explicação que eu trouxe aqui, de comprar o direito de alugar. E esses aluguéis, eles repassam 95% de tudo que entra para os cotistas do fundo. Onde é que está o problema? Os fundos de papel não são donos dos imóveis. Eles compram o direito de alugar. Logicamente, esses fundos são mais arriscados, porque em caso aconteça alguma coisa, eles não têm o imóvel para dar de garantia, porque eles não são donos dos imóveis. Se o risco é maior, o prêmio também é maior. A gente tem fundos de papel, hoje com a taxa Selic alta, porque muitos desses contratos de aluguéis são indexados à IPCA, que é a inflação, ao IGPM e à taxa Selic. Então, esses fundos estão ganhando muito mais do que a renda fixa. Porque o risco é maior, o prêmio tem que ser maior para valer a pena. Beleza? Depois a gente tem, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O papel, tijolo. A gente tem os fundos que funcionam como uma incorporadora. São os fundos de investimento de empreendimentos. Como é que esses fundos funcionam? Esses fundos são os mais arriscados de todos, mas são os que têm o maior prêmio de todos. Eles funcionam exatamente como uma incorporadora. O que é uma incorporadora? Para você que Zé Ruelo não sabe o que é isso? É como se fosse uma imobiliária junto com uma construtora. O que é que esse fundo faz? Ele capta recursos dos cotistas, constrói um empreendimento. Esse empreendimento pode ser imobiliário, pode ser residencial, pode ser prédio de escritório, de consultório, pode ser qualquer empreendimento que seja vantajoso para eles. Constroem com o dinheiro dos acionistas e colocam esses pontos para vender, para alugar. Pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser um prédio inteiro de comercial, entendeu? E colocam para vender ou alugar. E o dinheiro arrecadado com a venda e com o aluguel é que é repassado para os cotistas. Esse é o tipo de fundo imobiliário mais arriscado que nós temos. Por quê? Porque tem o risco de o empreendimento e o negócio não dar certo, de não vingar. Aí o que que acontece? Perde-se dinheiro. É renda variável. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Não podemos esquecer que nós estamos falando de empresas. E empresas podem quebrar, entendeu? Então, esse tipo de fundo são os melhores prêmios com os maiores riscos. Outra coisa, esse fundo, a maioria dos fundos tem a característica de pagar regularmente todo mês. E você já sabe, você consegue prever quanto você vai receber mês a mês. Esses fundos, como eles trabalham com captação de recursos, obra e aí realização do lucro, esses fundos não conseguem ter uma assertividade todo mês nesses dividendos que ele paga para você. Por quê? Entregou o serviço, conseguiu vender, passou para frente, aí é que ele vai realizar o lucro, aí é que ele distribui. Então, qual é a maior característica desses fundos? Ele paga um pouquinho, terminou um serviço, bum, um dividendo gigante
que compensa o resto do ano inteiro. Então geralmente eles ficam só pingando na sua conta, mas aí 1 ou 2 vezes por ano cai uma porrada, é um bocado de dinheiro. Eu particularmente não invisto nesse fundo, até porque eu sou engenheiro civil e dono de construtora. Eu estaria alocando o meu capital numa coisa que eu já faço no meu dia a dia. Então eu não invisto nesse tipo de fundo, mas exatamente por causa disso. Recomendo ou não recomendo? Aí é com você que vai montar sua carteira e ver qual é o nível de risco que você está disposto a correr, beleza? A gente tem, agora que está na modinha, que surgiu agora, recentemente, os fundos imobiliários voltados para o agronegócio. Nesses fundos do agro, a gente tem 2 tipos de fundos, que são os principais. Tem outros tipos, mas os 2 são principais, que são os fundos de agro, comparáveis com os fundos de tijolos, porque são os fundos que têm as fazendas e as plantações, que são donos dos imóveis, e esses imóveis vão gerar renda, como? Através de carne, pecuária, soja, milho, feijão. Esses fazendas e empreendimentos agrícolas vão faturar com a sua produção, e com o aluguel ou arrendamento dessas terras, esse fundo ganha dinheiro e repassa aos seus cotistas. O outro modelo de fundo do agro que está muito na moda recentemente são os fundos de agro de papel, que eles funcionam exatamente como os fundos de papel, imobiliários de papel normais. O que eles fazem? Eles compram o direito de arrendar essas terras, e assim eles repassam os valores aos seus cotistas. Da hora? Esse foi bem sucinto, explicando devagarzinho cada um ao longo desses dias. E vou estar fazendo mais vídeos e mais conteúdo explicando classes, subclasses de ativos, para você entender como ganhar dinheiro e onde é melhor para você ganhar esse dinheiro. Da hora? Eu sou Matheus Targa. Se esse conteúdo foi interessante para você, não se esquece de deixar um like e se inscrever no meu canal. Me dá essa força aí e vamos para cima.